Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu peço para entrar aqui nesse link para poder se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola no canal do Portal Revoluta. Bom, chegamos ao 20º episódio do Eu Que Fiz. É o último episódio da primeira temporada e desde já eu agradeço a todo mundo que apoiou, apoia e continuará apoiando o Eu Que Fiz aqui no canal do Portal Revoluta. O convidado desse episódio do Eu Que Fiz, ele é natural de Imbituba, em Santa Catarina, tem 36 anos, é produtor cultural, cantor e escritor. Eu estou falando do Daniel Teixeira Jerônimo, mais conhecido como Daniel Russo. O Daniel é uma pessoa inquieta por natureza, é um agitador cultural. Ele tem uma mídia chamada Hora Hard, onde ele entrevista artistas independentes desde 2004, então é uma pessoa super envolvida com a cena underground independente no sul do país. E ele é que vai apresentar o livro Somente as Palavras São Imortais. Nesse livro, ele mostra um pouco de toda a bagagem cultural que ele carrega, sejam autores, sejam de músicos, enfim. Ele vai apresentar um pouco da história dele, envolvendo toda essa bagagem que ele tem. E, além disso, junto com o livro, ele lançou um CD, que são 4 faixas, que na verdade são textos do livro que ele musicou. Bom, eu vou deixar ele explicar um pouco como é que ele chegou na ideia desse livro, quais são as referências dele e tudo que envolve essa persona que é o Daniel Russo. Então fiquem agora com o 20º episódio do programa Eu Que Fiz, com Daniel Russo, falando de Somente as Palavras São Imortais. Meu nome é Daniel Teixeira Jerônimo, mais conhecido como Daniel Russo. Sou bacharel em licenciatura em História, ao qual eu lecionei 10 anos. Também sou fundador do programa social voluntário A Hora Hard, que completará 17 anos ano que vem, e 10 anos de YouTube, uma mídia independente para artistas independentes autorais. O livro que eu vou apresentar, minha produção independente, Somente as Palavras São Imortais. Foi lançado em 2017 na Feira Livre de Criciúma, aqui no sul do estado de Santa Catarina, com edição de 100 exemplares esgotada em 32 dias. E lançada a segunda edição, corri atrás, a gráfica conseguiu mandar as mais 100 impressões. Foi lançado em dezembro do mesmo ano em Floripa, capital do estado, e agora conta com a terceira edição já, produção totalmente independente. Aqui, terceira edição. Bom, sobre o livro, ele é uma miscelânea literária. Ele tem contos, crônicas, nanocontos. Tem também poesias e reflexões sociológicas. Eu fiz o curso do SESC para a formação de escritores durante 3 anos e acabei saindo em algumas coletâneas. Também sou membro da Academia de Letras de Imbituba, a qual saí em coletâneas também. Então eu era um autor de participações, assim como também cantor em participações de bandas de amigos, subia no palco. Eu vou falar isso mais pra frente também, que acabou modificando neste ano. É difícil falar inspiração para o livro, porque é melhor falar inspirações para o livro, né?
São muitos anos de vida e algumas leituras. E aí aqui no próprio livro mesmo eu assumo que sou fã de Anthony Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, Bertolt Brecht, uma brilhante pessoa que pelo seu período espaço geográfico histórico sofreu muito, escreveu muito bem, Eric Hobsbawm, historiador, Eduardo Galeano, que escreveu sobre a latino-americanidade, Franz Kafka, com brilhantes analogias, George Orwell, que para mim é realmente uma inspiração muito forte nessa questão de distopia, José Saramago, Léo Huberman, historiador também. Dentro da música tem Fábio Nenealtro, Dance of Days, Sick Terror, um monte de banda que eu acabei tendo a oportunidade depois de entrevistá-lo e ter esse contato não só da obra, mas como o produtor da obra, né? E eu também sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, então isso está escrito aqui no meu livro. Mas como o poeta e o historiador, né, ele tem algumas divergências, eu também escrevi lá no final do livro, Miguel Cervantes, citei para terminar o livro, o poeta pode contar ou cantar as coisas, não como foram, mas como deviam ser. E o historiador há de descrevê-las, não como deveriam ser, e sim como foram, sem acrescentar ou tirar nada à verdade. Então o pessoal que leu o meu livro tem aqui as datas no final das páginas, em algumas, e não sabe se é o historiador que está colocando alguma coisa, ou profissional, ou se é na minha vida, do meu lado pessoal, se eu estou divagando, se eu estou construindo, se eu estou repassando algum fato verídico, alguma história verdadeira. Pois bem, então depois de lançar 3 edições do meu livro, veio meu EP, que eu lancei agora nesta pandemia, que conta com 4 faixas. Foi gravado no Panther Studio com o mestre Thales. Nós entramos em estúdio e são 4 poemas do meu livro que eu musicalizei, eu verbalizei, né? Inspirado em muita gente. A faixa Um Doces Lembranças é um ska muito influenciado em Rancid e em The Interrupters. Gosto muito de Less Than Jake também. A faixa 2 é um hardcore que faz tu pensar muito Dead Fish, né, com inspiração até em voz do Rodrigo Lima. A faixa 3 eu me inspirei, Canção que Fala da Liberdade, em Vander Wildner, né, ex-vocalista da consagrada banda de punk rock gaúcha Replicante. E a faixa 4 é um punk 7/7, meio The Clash, puxado com Flict, que se chama Ser ou Não Ser. Teve a curadoria do Thales, que gravou todos os instrumentos, eu coloquei minha voz, minha interpretação. Então tá aqui, foi lançado também pela Som de Peso do Adriano. Coloquei aqui o seu Dora Hard. Todos esses materiais, como é produção independente, tem alguns pontos de venda, mas eu consigo aqui, né, fazer a maioria das vendas. Bom, sobre o tempo de produção do livro, foi algo demorado, é óbvio, tem que ser demorado, tem que ter um cuidado, ainda mais que foi a minha primeira obra solo, então eu, para colocar aqui, dividir em títulos,
para poder dividir ele de uma forma que eu gostaria. Não está em ordem cronológica de datas de acontecimento. Espalhar as folhas no chão e tentar achar uma ordem, e depois colocar no digital, e depois mudar no digital, inserir imagens, inserir desenhos, fazer todo um processo de criação. Demorou alguns meses. E já o CD não, o EP com 4 faixas, eu em um mês entrei em estúdio e finalizei ele. Fui 4 dias para fazer as guias e bases melódicas, e depois mais 4 dias para fazer a gravação da voz, que seria oficial, e depois, claro, mais alguns dias que fui aleatoriamente para ver a produção. E tem uma faixa que tem a colaboração também de um vocalista de uma banda de hardcore de Tubarão, o Michel Espadel, da Vetor Unitário. Então também fomos lá um outro dia para fazer essa gravação. Sou eternamente grato, né, por ter essas 2 obras que concretizam um pouco da minha vida. Curiosidade sobre o processo de gravação, eu vou poder falar algo pela primeira vez em vídeo, que é o título aqui de um capítulo que se chama 2x1. Me preparei aqui para mostrar para vocês que o 2x1 é uma citação a uma música. Tá aqui, ó, 2x1. Não sei se pegou o foco. Aqui, 2x1, da banda gaúcha Atraque, de hardcore. Então, a todos que agora lerem o meu livro, quando chegar nesse título, se ouvir a música já vai expandir um pouco mais o período de inserir um pouco dessa vivência, né, que é ler um livro. Bom, outra curiosidade do livro é que na primeira edição e depois na segunda e terceira eu mudei algumas coisinhas. Aqui, ó, essa imagem aqui, na verdade ela só existe na terceira edição, que foi um copo com um whisky que um leitor tirou uma foto e mandou para mim, né, no WhatsApp. E na primeira versão não tem nada. Não tem nada aqui, ó. Até escrevi a lápis depois para botar na segunda e terceira edição, que diz assim, né? Chuva, sono e fome. Se estivesse de ressaca, a segunda não seria tão sem graça. Então, o leitor ele acabou comprando isso, provavelmente numa segunda-feira chuvosa, e inspirado na leitura, foi lá e deu-lhe, botou um esquenta-coração para dentro, por N motivos. A leitura faz a gente fazer isso também, né? Viajar e se sentir mais próximo, conectado com algo, ou algum acontecimento, ou alguém, uma lembrança. Então faz parte. Bom, como foi fazer o processo de produção independente? Suado, correria, não tem como, né? Mas como o meu programa social voluntário era hard, é uma mídia independente, para artistas independentes, eu seria bem falho se eu não lançasse uma produção independente. Até nessa trajetória eu mostro para as bandas, para os artistas, que dá de fazer, que dá de produzir material sem ficar preso a alguém. Então, claro, é uma correria gigantesca, a gente sabe que o underground é isso, né? E também ter que vender, ter que enviar, ter que fazer toda a postagem e correria é um lado desgastante, porém, primeira e segunda edição, eu sei para todo mundo que eu enviei, todo mundo que eu vendi,
mão a mão, fazendo divulgação na internet, fazendo divulgação em feiras literárias, em locais públicos, sempre que possível, e também ter presenteado algumas pessoas que, de certa maneira, direta ou indiretamente, foram responsáveis por esta minha inspiração. Alguns livros que eu posso citar, o próprio Clemente, que já esteve aqui neste quadro, Meninos em Fúria, João Gordo, Raça Porão, Gabriel Pensador, depois de eu ter lido o primeiro livro dele, depois ele começou na área infantil também, ter entrevistado essas pessoas, poder entregue o meu livro a elas como forma de agradecimento, também me enriqueceu muito. Bom, a arte gráfica do livro, não só a arte gráfica, mas toda a montagem digital, teve o apoio de Alice de Carvalho. Foi ela que me puxou a orelha e me colocou para iniciar esse projeto mesmo, de não ser um autor de colaborações, mas um autor de livro solo. Tanto é que depois eu me colocar dentro de um estúdio para gravar um EP foi bem mais fácil. Até por eu já ter essa carga no palco, de subir no palco, às vezes não muito sóbrio, mas poder participar. Em estúdio também, participar de algumas criações e emprestar minha voz em bandas como a Dr. Jimmy, Onyx 8, Turn Off. Então, cantar também com Macaco Alado, Feel Alive, Dead Fish, Vitória Unitário, Repugnados. São bandas que a gente acaba se tornando amigo e isso me encorajou um pouco mais a estar dentro desse mundo. Esse livro aqui, como alguns outros, O Naufrágio de Golden Mary, foi quando eu estava no ensino fundamental, na escola, que tinha que ler 4 livros por ano, um a cada bimestre. Então os outros estão aqui também. O Roubo dos Botões Iônicos, A Prova de Fogo. Eu acho que esse aqui foi o primeiro que eu pude entrar dentro da história mesmo e sentir a ambição de querer descobrir o que ia acontecer nos próximos capítulos e ter que chegar ao fim dele. Não foi nada triste, não foi nada penoso, foi um livro que eu gostei muito. Até depois dessa gravação, vou reler este livro depois de muitos anos. Bom, livro de cabeceira eu poderia falar aqui do Igor Cotrim, Ali Como Lá. Eu conheci ele no CMPR, Circuito de Poesia e Música Reflexiva, com o Tico Santa Cruz. Ele veio até aqui. Eu gosto muito, muito dele. É um livro que aí é fácil de ler, né? Tem umas sacadas bem legais aqui, também me ajudou na construção. E claro, os Funerais do Coelho Branco, do Nenê Altro, que eu tenho a versão 1 e a versão 2 aqui. Depois de muito tempo eu consegui a 1, eu tinha a 2 só. Eu tenho todos os livros do Nenê e todos os CDs da Nenê. E o meu calo literário, infelizmente, é esse aqui, Eduardo Galeano, As Palavras Andantes. Gabriel Pensador depois lançou O Cavaleiro Andante. E aí esse livro então, às vezes, né, eu pego, leio um pouco, é legal porque tem aqui um pouco de, olha só, imagem mais nordestina, como se fosse um cordel, talvez, não consegui identificar. Então não é um livro que eu consigo pegar e ler ele, mas agora, vamos lá, que só eu termino ele. Bom,
Bom, quero indicar aqui então o livro 20 Dias Sem Sexo, Drogas e Rock and Roll, do letrista e cantor da banda Leopoldo e Valéria, que é de rock and roll, aqui de Criciúma, que ele foi internado para uma cirurgia em Porto Alegre, então saiu daqui da City. Isso aqui ficou como um diário e conta aqui sua internação, né? Então, desses 20 dias. E também quero indicar aqui de um grande amigo também, que é da série Os Excluídos, o livro 2, né, do Lucas Pelizari, As Terras Inférteis. Então, que ele também está nessa saga. Serão 3 livros, se eu não me engano. Então, eu indico esses 2. E foi uma honra participar deste quadro, deste programa. Eu que fiz meu livro, Daniel, Somente as Palavras São Imortais. Para todos vocês, um grande e forte abraço. Leiam, ouçam música. Muito obrigado. Valeu. E esse foi o Daniel Russo, falando das suas vivências, muita coisa, né? Música, literatura, todo esse envolvimento com a cultura local e com referências de todas as partes do mundo. Bem bacana ouvir a história dele e como ele construiu esse livro e esse CD, que são faixas, né, são trechos do livro que ele musicou. Isso é muito bacana. E parabéns pela iniciativa, Daniel. O mundo precisa de pessoas como você e tantos outros que estão ao nosso lado e participaram aqui do Eu Que Fiz e que estão ao redor do mundo, mas precisamos de mais gente com iniciativas como essa, independentes, para poder manter a arte e a cultura viva. E quem quiser acompanhar os trabalhos do Daniel Russo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para poder acompanhá-lo, tá bom? E vamos lá, a última indicação dessa primeira temporada é Didi Ramone, Coração Envenenado. É uma autobiografia, né, com a Verônica Kaufmann, que auxiliou ele na escrita desse livro. E é um livro incrível, eu li de uma tacada, deitei um dia para dormir e peguei o livro e li. E aqui o Didi conta toda a sua história, sem papas na língua, sem florear, sem colocar auréola de anjo, mostrando toda a sua carga emocional intensa, de como ele viveu, né? Um cara que morreu relativamente jovem, mas que deixou aí seu legado, né? Como um dos Ramones, e teve os projetos paralelos dele também, né? De rapper e tudo mais. Era uma pessoa muito intensa. E é bem legal poder conhecer um pouco mais da história dele, despido da jaqueta de couro dos Ramones, né? E sem estar com baixo quase no chão para tocar. Então fica essa dica, Coração Envenenado, do Didi Ramone, para vocês conhecerem um pouco mais da história do Douglas, que era o nome do Didi. Então é isso. Muito obrigada a todos que acompanharam a primeira temporada do Eu Que Fiz. Vai ter uma pausa rapidinha e já já a gente volta com mais convidados, mais escritores independentes, escritoras, escritores, pessoas que fazem do livro a sua forma de se expressar e manter a cultura viva, a arte viva. Esses dias eu li uma frase da Elisa Lucinda que fala que a literatura é a passagem mais barata que existe para você viajar pelo mundo. Mais ou menos assim, não lembro exatamente a frase, mas ela fala isso. Que se você quer viajar, a literatura é a passagem mais barata. E é isso mesmo. Como eu sempre digo por aqui, a literatura é uma porta e janela para a gente conhecer vários mundos, vários olhares. E é isso. Viagem pelo mundo através das palavras contidas em livros, sejam eles impressos, sejam eles em PDF. E o importante é consumir
e levar a todos essa arte tão intensa e bonita que é a arte da literatura. Então, obrigada a todos. Até a segunda temporada. Tchau!